De volta com dica especial para você que está contando os dias para chegar o Natal e entrar naquele vestido maravilhoso. A dica é você passar lá na Clínica Maria Silva, fazer o que eu fiz. Segue o cardápio do Afinse e aí você vai ver, gente, como é fácil, como é bom emagrecer com o acompanhamento de profissionais e através de uma reeducação alimentar, que é o que faz com que não tenha o efeito rebote chamado, que é quando você emagrece, depois volta tudo de novo. Aquela ali sou eu, tá vendo o que eu era antes e depois? Olha só, dicas de mulheres maravilhosas, mulheres e homens também, adolescentes também, tá? Vale pra eles, que estão não só mais magras, mas mais felizes, mais bonitas, com autoestima na lua, porque quando você emagrece, a gente tem mais disposição para correr atrás de filho, a gente dorme melhor, claro, a gente se alimenta melhor, a gente rende mais no trabalho, tantas coisas boas acontecem na nossa vida quando a gente emagrece. Então passa lá na Clínica Maria Silva, conversa com ela sobre o Afins e tem também aqueles procedimentos que combatem a gordura localizada. Se você diz assim, eu estou satisfeita com o meu peso, mas tem aquela gordurinha que insiste em não sair, tem o método Cilada Europeu, que é assim, perfeito, você nota o resultado em 48 horas. Eu fiz, eu estou assim viciada, apaixonada em tudo que aquela equipe maravilhosa faz. Passa lá para você entender o que eu tô falando. Vamos falar agora sobre um tema, fogo no parquinho. Gente, muito comum, se você é mãe, observa, quando você chega nos parques, a gente se refere, claro, a maioria deles, não são todos, a maioria das babás, não são todas, mas é muito comum a gente chegar nos parques de restaurantes, ter aquela fila de babá e cada uma com o seu celular. Eu já tive a experiência de uma criança cair, e aí eu não me contenho, obviamente, eu fui chamar, olha, a criança caiu, ela tá machucada, e ela tava aqui com o celular e disse, ô Valentina, tu não presta atenção em nada, e voltou pro celular. Ela sequer socorreu a criança, e as mães não estão nem sabendo o que está se passando. Marina, qual a função da babá nesse momento? Ela tem que chegar lá brincar com a criança? Ela é a vigia da criança? É isso? Eu já uma vez, uma mãe me contratou porque ela me disse que a babá dela parecia mais uma vigia da criança do que a babá propriamente dita, do que a expectativa que ela tinha do que seria o trabalho da babá. Eu digo que essa babá, ela realmente não tem perfil para isso. Às vezes a pessoa começa na profissão porque precisa do trabalho, mas no dia a dia percebe que não gosta de criança, que não está afim daquilo. Trabalhar com criança precisa gostar e precisa gostar de brincar, porque tudo que você vai fazer com a criança vai ser através da brincadeira. Até a comidinha, tudo, dar comida, dar banho, ensinar uma tarefa, ajudar a fazer uma coisa, sempre vai ser através da brincadeira. A brincadeira tem que estar presente, porque a criança faz tudo através do lúdico. Se a babá não tem essa pegada, não gosta de estar, de brincar, de sentar no chão, dificilmente ela vai conseguir até ser feliz no trabalho dela, né? A gente hoje fala muito sobre isso, sobre as pessoas estarem bem, se sentirem bem com o que fazem, a babá só vai conseguir se ela realmente gostar de criança. Então ela tem que sentar no chão, tem que brincar, vai para um parquinho, ali é outro espaço de brincar. Às vezes a babá tem a consciência de que ela precisa brincar em casa e quando chega no parquinho ela faz isso, senta, pega o celular, meu momento de descanso, vou relaxar enquanto a criança está ali, porque tem outros monitores que estão olhando. Às vezes a babá também confia que tem outra pessoa para monitorar a brincadeira, né? Eu já ouvi de um monitor que ele falou assim, quando chega a criança aqui com a babá, eu nem me animo, porque não faz muita diferença de ela estar lá monitorando a babá, porque não tem isso. Uma outra pergunta com relação a disciplinar os nossos filhos. Por exemplo, tá na hora de tomar o banho, e aí eu, que sou mãe, chego e digo, filho, hora do banho. Filho, hora do banho. 1, 2, 3, tomar banho. Eu posso falar, eu sou mãe, mas a babá, ela fala dessa forma? Como é que você faz, Gardênia, na hora de criança quer fazer alguma coisa, ela não obedece, você fala duro, você fala com jeitinho, como é que você lida com essa situação? Na hora do banho, eu disse, tá na hora de você ir tomar banho. E eles obedecem de boas? De boa. Ela tem uma situação maravilhosa. Acho que ela já conquistou as crianças, já né? tá no papo. Eu acho que ela já tem bastante tempo com as crianças, já tá fácil. Mas, Marina, nessa situação, por exemplo, a babá chamou para tomar o banho, um exemplo, né? Criança não foi. E aí? Ela fala como a mãe, como a autoridade da mãe? Como lidar nesse sentido? Ela fala, sim, com autoridade, porque toda criança precisa de regra.
A gente precisa de regras, precisa de horários, né? A forma como ela vai fazer, como ela vai conduzir, é que eu não posso ser gritando, brigando, batendo, mas eu preciso sim ser firme, né? A criança precisa de alguém firme, ela precisa de um cuidador que oriente. E às vezes ela faz muitas coisas para testar mesmo, para ver até onde ela consegue, até onde ela barganha. Ah, mas eu quero assistir mais horas de desenho do que a mãe permite, por exemplo, e a babá não está na hora de desligar, está na hora de fazer outra atividade, está na hora de almoçar, está na hora de tomar banho. Então a babá precisa sim ter esse pulso, ter essa firmeza. Firmeza e gentileza, que o pessoal que trabalha com disciplina positiva fala muito sobre isso. Tem muitos teóricos que trabalham em cima disso. Gentileza e firmeza. Porque não é só todo tempo, ô, meu amor, vamos aqui, vem cá. Porque às vezes a criança aproveita. Perfeito. E realmente não vai fazer. Você tem que saber. Mais 10 minutinhos, aí você vai. Isso mais 10 minutinhos, aí você vai. Pronto. Isso que a Gardênia está falando é o que a gente fala muito no treinamento, né, Gardênia? Que é sobre os combinados. Você combina com a criança. Quando você combina, fica tudo muito mais fácil. Ó, você vai brincar mais 10 minutinhos e depois desses 10 minutinhos a gente vai tomar banho. Então você meio que prepara a criança para o que vai vir, né? Mas aí precisa ser firme, porque se depois dos 10 minutos... Passou os 10 minutinhos, ela você precisa pedir, você ceder, já era, né? Ah, já era. Precisa ter também Tem isso. que ter a firmeza. Marina, nós já falamos sobre isso em programas passados, mas é sempre bom a gente voltar a falar da importância de a babá saber primeiros socorros. Engasgou, caiu, machucou, a mãe está no trabalho, a babá está sozinha em casa, a criança caiu, machucou. Primeiro socorro. Assim, a gente fala que a babá é uma profissão como qualquer outra que exige treinamento e etc. A babá também, ela tem que ter essa noção de primeiros socorros, que às vezes nem nós mães temos. E eu sempre digo que às vezes a mãe não vai ter a reação, porque ela às vezes fica tão nervosa, se tem sangue então, a mãe paralisa. Então quem tem que tomar a atitude realmente de fazer o primeiro socorro, muitas vezes é a babá, ou a cozinheira, ou a outra pessoa que está na casa junto com a mãe. Então ela precisa ter, primeira coisa é a calma, né, na hora, avaliar a situação e aí depois ela vai ver o que ela vai fazer. Se a mãe não está em casa, se ela está em casa sozinha, ela precisa avaliar. Eu vou precisar chamar a ambulância, eu vou precisar pedir o socorro de alguém. Sim. E eu sempre digo, em toda situação de primeiro socorro, a babá precisa avaliar, ver se ela vai precisar chamar alguém e muitas vezes a babá pensa assim, vou ligar para a mãe. Só que às vezes a mãe está no trabalho, gravando um programa, ela não vai atender. Ai, Jesus! Vai tocar na bolsa, ela não vai poder atender naquela hora que ela está trabalhando. Agir. Ela tem que agir. Ela faz o quê? Aí eu deixo na casa da família um lembretezinho para colar na geladeira com os principais telefones. Ambulância, bombeiro, polícia, o telefone da pediatra, o telefone da avó. Às vezes um vizinho que mora no mesmo prédio, que é médico, que é fisioterapeuta, que é enfermeiro, que pode ter uma noção de prestar um socorro imediato. Então, sempre na situação de acidente, ver quem vai poder socorrer. Depois, a gente entra em contato com o pai e com a mãe. Marina, quando a criança é mais apegada à babá do que a mãe? Pois é, aí tá tendo, né? A mãe precisa se ver, se olhar para essa relação, tirar um tempo para essa criança. Quando ela tá com a criança... Alerta vermelho? Alerta vermelho, né? A babá é um cuidador de referência dessa criança, porque muitas vezes passa muitas horas do dia com a criança, quando a mãe chega, às vezes a criança está quase na hora de dormir, mas a mãe precisa também se policiar para ter um momento de qualidade com essa criança. Quando a criança, como algumas situações eu já vi, a criança está chamando a babá de mãe. É muito grave isso, é grave tanto para a babá, que às vezes a babá não está provocando aquilo, mas está sendo provocado por uma circunstância. E aí tem que realmente ligar a luzinha vermelha para essa mãe perceber o que ela precisa fazer para mudar esse contexto. Ai, Senhor. Deve doer muito o coração da mãe nesse sentido, né? Outra coisa, gente, com relação à descrição. Às vezes você tá dentro da casa, né, da pessoa, e aí você acaba vendo situações e tudo. Acaba que você talvez possa comentar, ainda que sem querer mesmo, que sem ter a intenção, alguma informação de dentro da casa. Tipo assim, chega algum fulano, já que fulano estuda, estuda ali. Opa, já peguei uma informação privilegiada. É importante também essa ser discreta, você acha, Gardênia? Sim. Tem que ser. Né? Assim, sai falando fofoca, essas coisas. Você vê muito isso, Marina? Muito isso. Muito em play, né? Na área do parquinho do prédio, do condomínio, as babás conversam muito, às vezes acabam... A gente sempre fala muito sobre isso, a importância da descrição, a importância do sigilo. É um sigilo ético da profissão dela.
Do mesmo jeito que a gente tem sigilo ético em N profissões. Sim. Se você tem um médico que constata um diagnóstico de um paciente, ele não pode, por lei, ele é obrigado a manter o sigilo. Da mesma forma, a babá não pode estar comentando sobre a relação do casal, sobre, às vezes, alguma... Ai, amiga, mas posso falar? É só o que a gente vê. Mas só é que a por gente isso que a vê. gente está aqui para fazer o treinamento dessas babás. É, A gente precisa conversar sobre isso. O que acontece é que as pessoas não falam sobre isso e deixam passar, e vão deixando passar. E as coisas vão acontecendo e as mães vão achando que isso é natural, que isso é normal. Então a gente precisa profissionalizar essas babás. Marina, no caso, por exemplo, quando às vezes, não sei se você já observou, por exemplo, a babá fala alguma coisa errada, às vezes a mãe fica constrangida ô amiga, não fala assim não, senão meu filho vai começar a falar errado igual a você. Como é que a gente fala nessas situações? É desse jeito, tem que dar um jeitinho de dizer. É tudo que incomoda a mãe no dia a dia, ela precisa dizer. Porque grande parte dos problemas que ela vai ter no futuro com essa babá são consequência desse não dizer. Não dizer desde o início. Eu não digo agora porque acabou de chegar, eu não quero contar, eu não quero falar. Ou às vezes tem tantas qualidades que isso aí eu vou fechar o olho, né? E vou deixar passar. Mas aí vai chegar uma hora que aquilo dali vai ser, né, o estopim de alguma situação mais grave, né? Então é melhor a gente falar sempre o que não está gostando. Ou dar um jeito, às vezes o pai tem mais habilidade de falar, então pede ajuda do pai para dizer alguma coisa que você não está conseguindo dizer. Tem que achar uma forma, né? Vamos falar da parte boa, Gardênia. Da delícia de ser babá, de cuidar. Ter esse amor, você percebe que as crianças gostam, te tratam bem. Quando você chega no final do dia cansada, mas que elas chegam, às vezes você quer aquele colinho também. Tem muito amor envolvido nessa profissão, não tem? Muito. É gratificante? Muito. Uma coisa linda de se ouvir. Gardênia, você é um artigo muito raro, viu? Você é uma profissional raríssima. Que bom, eu fico muito feliz de trazer essas informações, de compartilhar com as mamães, dizer que sim, nós precisamos, mas é como nós colocamos aqui, nada que uma boa conversa, deixando tudo muito claro, não resolva. Alguma dica mais, Marina, para essas mamães? Bom, o principal é isso, é conversar, ter uma organização de rotina bem definida, né? É combinar tudo desde o início, o que a babá vai fazer, quais são as atribuições dela, isso ajuda muito, né? Lembra que a gente combinou quando você chegou que é para fazer assim, assim, assado, então fica mais fácil. Eu acho que as mães muitas vezes ficam esperando que a babá adivinhe o que elas querem, né? É isso. Beijo, maravilhosas. Esse foi o nosso programa. Nós conversamos sobre babás, mamães, filhotes e esse relacionamento delicioso. Se você quiser rever tudo isso, indicar para alguma amiga, entra lá no nosso aplicativo CV Play. Esses e todos os nossos programas estão lá. Se quiser mandar um direct pra gente, trocar uma ideia, contar pra gente o que achou do programa, é o Instagram @AlinePapoMãe. Um beijo bem, bem grande. Fica com Deus. Te espero próximo domingo, 10 da manhã. Tchau, tchau.